Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma semana, mais uma aulinha. Devido que quinta-feira é recesso, tá, gente? Na sexta é feriado, na quinta nós não teremos a aula online, tá? Então eu tô gravando essa videoaula para ser mais uma ajuda aí para vocês na atividade da semana 3, tá ok? Então façam aqui junto comigo, viu? Eu vou iniciar passando, explicando a matéria, e depois a gente já vai para a atividade, eu já vou fazer correção, tá? Então assistam o vídeo até o final, tá ok? Espero que seja de grande ajuda para vocês, tá bom? Então vamos lá, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Primeiro nós vamos aqui, ó, num textinho complementar que eu sempre faço para vocês, né? Para estar ajudando a visualizar melhor a matéria, tá? Então, nós vamos lá para a semana 3, ó. Essa semana nós vamos falar, então, sobre o balanço calórico, tá? Então, o que é esse balanço calórico? É a diferença entre a energia que consumimos e a que gastamos. A energia consumida é basicamente o que comemos, tá? Então, já a energia gasta é a soma de 3 componentes: da taxa metabólica basal, do efeito térmico dos alimentos e da atividade física, tá? Então, aqui, ó, eu coloquei um desenho para vocês saberem melhor, tá? Então, como que funciona isso? O balanço calórico, então, é o equilíbrio entre a quantidade de calorias ingeridas através dos alimentos e a quantidade de calorias gastas, tá? Que tem a taxa, né, metabólica basal, mais as calorias gastas em atividade. Então, quando a gente fala TMP, é a taxa metabólica basal, tá? Então, quando a ingestão calórica é igual ao gasto, o peso se mantém, tá? Pois não há necessidade de buscar calorias armazenadas nas reservas e nem a caloria não utilizada para ser armazenada, tá? Então, significa que o balanço calórico ele está em equilíbrio. Então, aqui tem uma balança, ó. O tanto que eu comi, a ingestão, o tanto que eu gastei, tem atividade física, tudo mais. Então, eu fico em equilíbrio, tá? Porque, ou seja, eu comi, mas eu também gastei o mesmo tanto. Então, ficou em equilíbrio, certo? Quando a ingestão calórica ela é maior do que o gasto, o peso ele aumenta, tá? Então, nesse caso, o organismo ele utiliza a quantidade necessária de calorias e o restante ele é armazenado. Significa que o balanço calórico ele está positivo. Então, eu mais gastei, aqui ó, quer dizer, eu mais ingeri alimento do que gastei. Então, a minha balança vai ficar assim, ó. Ela vai ficar positiva, que aqui eu comi mais do que gastei, tá? Agora, ó, finalmente, quando a ingestão calórica é menor do que o gasto, o peso ele vai diminuir, tá? Pois as calorias obtidas na alimentação, elas não são suficientes para suprir o gasto. Então, o organismo ele recorre às calorias armazenadas que nós chamamos de balanço negativo, tá? Balanço calórico negativo. Então, eu mais gastei do que comi. Então, ele vai ficar, meu balanço vai ser negativo, quer dizer que eu vou emagrecer, tá? Aí entra a questão do emagrecer e ganhar peso, né? Então, aqui, ó, a fórmula do balanço calórico é ingestão calórica menos o gasto calórico, tá? Então, ó, se o balanço calórico ele for maior que zero, ele é positivo. Se for menor que zero, é negativo. E se for igual a zero, ele está em equilíbrio, tá? Então, uma pessoa que ela quer ganhar peso para aumentar a massa muscular, ela deve ter um balanço calórico positivo, tá? Ou seja, ela tem que ingerir bastante alimento, tá? Quanto a alguém que quer perder peso, emagrecer, ela deve ter um balanço calórico negativo. Então, ela não pode extrapolar aquilo ali. Se ela quer perder peso, ela não pode comer mais do que gastar mais nas atividades dela, né? Ela tem que comer menos e gastar mais, tá?
Porém, é importante lembrar que ganhar ou perder peso não é o mesmo que engordar ou emagrecer, tá? Então, o peso perdido, ele pode ser, quando a gente perde peso, a gente pode perder gordura, ou pode perder a massa magra, que dentro da massa magra tá os músculos, né, ossos, órgãos internos. Então, assim, quando a gente fala em perder, né, perder peso, a gente tem que perder gordura, porque gordura não faz bem para ninguém. A gente não pode perder a massa magra, tá? E o tipo de exercício e a qualidade da sua dieta é que vão definir isso. É importante saber que quando e quanto comer para conseguir direcionar esse aumento ou diminuição do peso, tá? Então, por isso também que a gente tem nutricionista, né, gente? É para poder estar auxiliando nisso aí, né? Você cuida da sua alimentação, mas tem que fazer um exercício, uma atividade física, tá? E nem sempre, quando a gente, por exemplo, perde peso, eu tô perdendo. Nem sempre eu tô perdendo gordura. Isso é muito importante, tem que estar olhando isso. Por isso que a alimentação é muito importante. Então, alimentação e exercício, eles andam juntos, tá? Então, vocês prestem atenção nessa balancinha aqui, tá? Agora, eu vou compartilhar a tela da atividade, tá ok? Agora, nós vamos lá para a atividade, tá bom? Ó, então, a unidade temática é ginástica, só que o objetivo do conhecimento é balanço calórico, tá? Ó, aqui, ó, balanço calórico, como funciona? Eu não vou ler isso aqui, mas vocês em casa vocês vão ler, porque eu já fiz o esqueminha ali no Word para vocês, para ficar mais fácil de visualizar. Coloquei as balancinhas lá para ficar mais fácil para vocês visualizar, tá? Então, eu não vou tá falando aqui novamente, porque eu já expliquei lá naquele texto complementar, tá ok? Mas esse texto aqui vocês vão ler, tá? Não esqueçam, ó, que a gente vai usar essa fórmula para fazer as atividades do balanço calórico, que é a ingestão calórica menos o gasto calórico, tá? Então, a gente vai estar usando essa fórmula para fazer atividade, tá ok? Mas em casa vocês leem, por favor, tá bom? Não vou ler para o vídeo não ficar muito longo, porque eu já fiz o esqueminha para ficar mais fácil, né? Para vocês visualizar aí. Então, vamos lá para o número 1, ó. Analise a afirmativa abaixo e assinale a alternativa correta. Vamos lá, ó. Um indivíduo que tem uma taxa basal, né, do metabolismo de 2.500 quilocalorias, ele ingeriu cerca de 3.000 quilocalorias em alimentos diversos durante o dia. Então, e gastou 1.000. Então, ele ingeriu 3.000 em alimentos e gastou 1.000 em atividades e exercícios físicos, como lavar carro, jogar futebol. Ao final do dia, podemos afirmar que. Então, aqui, gente, a gente tem que usar aquela fórmula, tá? Então, aqui, ó, eu fiz um esqueminha aqui para vocês, ó. O que a gente vai ter que fazer aqui? Nós vamos ter que pegar a taxa de metabolismo basal, tá? Que é 2.500, ó. Mais os exercícios que ele fez, que foram 1.000, tá? Então, aqui... ficou em 3.500, né? A gente somou os dois, ficou 3.500, certo? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai jogar na fórmula, tá? Qual que é a fórmula? É a ingestão calórica menos o gasto calórico, tá? Então, nós tivemos uma ingestão calórica de 3.000, certo? O gasto calórico é de 3.500, tá? Que a gente fez essa outra conta aqui em cima, que o gasto calórico é os 2.500, tá? Mais os exercícios 1.000, então deu 3.500. Então, a gente faz 3.000, que é a ingestão calórica que tá aqui em cima, ó. A ingestão calórica foi de 3.000 que ele ingeriu, menos o gasto calórico, que o gasto calórico tinha sido 3.500 que a gente colocou ali em cima. Menos 3.500. Então, vai dar menos 500, tá? Vai dar negativo. Então, qual que é a resposta? O balanço calórico ele foi negativo em 500 quilocalorias. Então, essa é a resposta.
A resposta correta é a letra B, tá? Então, eu fiz esse esqueminha aqui para vocês verem onde eu cheguei nessa conta de menos 500 quilocalorias, tá ok? Então, essa é a resposta do número 1, a letra B, número 1. Agora vamos lá para o número 2. Ó, visando perder peso rapidamente, o indivíduo ele fez uma dieta durante 15 dias, representada na tabela abaixo. Então, ele fez a dieta aqui, certo? Então, tem essa tabela. Isso aqui em vermelho, gente, eu já fiz as contas para vocês e eu já vou explicar como que eu fiz essas contas, tá? Para agilizar o vídeo, para não ter que ficar fazendo as contas aqui, que senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Então, isso aqui em vermelho, ele não veio aí na apostila de vocês, só veio o quadro, tá? Em vermelho foi eu que fiz, tá? A letrinha tá um pouquinho feia porque eu desenhei ali, tá? Ó, ao observar a tabela, qual ou quais dias podemos afirmar que houve balanço calórico? Positivo, negativo e neutro. Então, para a gente fazer essa questão, o que a gente teria que fazer aqui, ó? Para fazer essa questão, eu tive que fazer aqui, né? Quando a gente pega lá, ó, qual que é o balanço calórico? É a ingestão calórica menos o gasto calórico. Então, o que eu fiz? Entrei naquela formulazinha, ingestão calórica menos o gasto calórico, tá? Então, eu fiz essa continha aí e fiz para todos, tá? Ó, que aí o primeiro deu menos 800, menos 700. Então, eu peguei aquela fórmula e fiz, naquela fórmula eu fiz para todos. Aí eu já coloquei a resposta aqui para ficar mais fácil, tá? Mas é só vocês fazerem a ingestão calórica menos o gasto calórico, tá certo? Que aí vai dar esses resultados aqui. Então, através desses resultados, eu vou saber responder aqui, ó, para observar na tabela quais foram positivos. Então, quais que foram? Ó, número 3, número 7 e número 13. Por quê que eles foram positivos? Ó, 3, 7 e 13, ó. Os únicos que foram mais, ó, mais 100, deu aqui. E o 13 mais 200. Então, se é mais, é positivo. Então, vocês vão colocar lá. Os que deram positivo, né? Que foi, vocês vão colocar aqui na frente. Foi o número 3, o 7 e o 13, certo? Depois pergunta os que deram negativo. Então, olha lá no que eu fiz. Quais que deram negativo? O número 1, número 2, número 4, número 6, número 8, 9, 10, 11, 12, o número 14 e o número 15, certo? Então, foram esses que deram negativo. Vocês vão colocar a numeração, tá? Ó, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 15, certo? E depois pergunta qual que deu neutro. O neutro é o quê? Seria o 0. Teve algum que deu 0? Teve, ó. O número 5 deu 0, ó. Então, o que vocês vão colocar? É só colocar lá, que é o número 5, tá? Então, o que deu neutro foi o número 5. É só isso que é para colocar, certo? Agora aqui, ó. Sabendo que cada 8 quilocalorias a menos representam aproximadamente 1 grama de gordura metabolizada, podemos afirmar que este indivíduo ele perdeu aproximadamente quantas gramas de gordura ao final dos 15 dias de dieta? Então, aqui a gente vai ter que fazer um procedimento. Tá, primeiro, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que somar tudo, tipo assim, ó. Pega aqui a taxa de metabolismo basal, os 15, soma e vê o que dá. A ingestão calórica, soma tudo e vê o que dá. E o gasto calórico, que essa partezinha não é a vermelha, tá, gente? É essa de cá.
soma tudo e vê no que dá. Primeiro, vocês vão ter que fazer isso, tá? Primeira coisa a se fazer é somar cada um desses, certo? Ó, vou colocar o esqueminha aqui para vocês, ó. Somar tudo que tá na taxa de metabolismo basal, tá? Então, tudo que eu somei na taxa de metabolismo basal deu 30.000 quilocalorias, então anota. Na ingestão calórica diária, deu 28.300 quilocalorias, anota. No gasto calórico, deu 5.600 quilocalorias, anota, certo? O primeiro passo era esse, era somar tudo, certo? Somou, pronto. O segundo passo, aí nós temos que calcular o balanço calórico, que é o quê? A ingestão calórica menos o gasto calórico. A ingestão calórica tinha dado 28.300, certo? O gasto calórico eu tinha que pegar os 30.000 mais 5.600, que deu 35.600. Então, ficou 28.300 menos 35.600, ok? O próximo passo, tá? Então, 28.300 menos 35.600 deu menos 7.300 quilocalorias. Então, o balanço calórico negativo de 7.300 calorias, tá? Então, ficou nisso. Só que aí, ele pede em gramas, tá? Então, como que eu vou fazer isso em gramas? Eu vou pegar ali, ó. Então, a resposta dessa pergunta vai ser que o balanço calórico, ele é negativo de 7.300, que foi a conta que a gente fez, tá? É negativo. Para eu poder saber quantas gramas de gordura, né, ao final dos 15 dias de dieta ele perdeu, eu tenho que fazer os 7.300 dividido por 8, né? Que deu o quê? 912,5 gramas de gordura. Então, essa é a resposta, tá? Ó, a resposta é balanço calórico negativo de 7.300. Então, eu pego 7.300 dividido por 8 para saber as gramas que foram 912,5 gramas de gordura, tá ok? Então, essa é a resposta dessa atividade. Vocês viram que é um pouquinho complexo, tem que fazer muita conta, tá? Mas assim, vocês pegar o jeitinho, é só pegar a fórmula, vocês vão usar essa fórmula, entendeu? Para achar esses resultados, tá? Aí vocês vão pegando o jeitinho. É um pouquinho complicado, mas vocês aprendem, tá? Então, pegou a fórmula, não tem erro. Agora, ó, supondo que a quantidade de peso perdido pelo indivíduo em quilos, né, foi 3 vezes maior que o valor encontrado na resposta da pergunta anterior, é possível afirmar que o cálculo está errado ou que o restante do peso perdido não foi de gordura? Justifique, tá? Então, assim, essa resposta aqui, o restante perdido não foi de gordura, né? Então, assim, é essa a resposta, tá ok? Porque o cálculo ele não tá errado, a gente fez tudo direitinho. Então, mas por que que o restante perdido não foi de gordura? Porque a gente tem muita água no corpo. Lembra que a gente tem 70% de água no corpo? Então, aí tá a resposta, ó. O restante do peso não foi gordura, ó. Nas 2 primeiras semanas de um programa de restrição alimentar, a água ela representa cerca de 70% do peso perdido. Conforme a restrição alimentar, continua a perda de água, certo? Então, nos primeiros dias vai perder água. Lembra que tem a retenção de líquido? Então, reduz progressivamente, tá? Representando apenas cerca de 20% do peso perdido a partir da semana 3, tá? Então, essa é a resposta dessa atividade, tá ok? É só vocês pausarem o vídeo, tá, gente? E copiar ali. Número 3. Observe a tabela abaixo, onde estão representados alguns dados antropométricos de 4 indivíduos, e assinale V para verdadeiro e F para falso. Então, vamos lá. É só observar o quadro e responder, tá? Primeiro, o indivíduo 1 é o que tem a maior quantidade de gordura corporal. É falso. Por que que é falso? Porque o número 1 ele tem 15% de gordura.
Mas, ó, o indivíduo 2 tem 25, o 3 tem 20%, então ele não é o que tem a maior quantidade de gordura corporal, não. Então é falso, certo? A mulher apresenta como indivíduo 2, apresentada como indivíduo 2, é mais magra que a mulher apresentada no 4. Então, 2. Indivíduo 4. Não. O indivíduo 2 não é mais magro que o indivíduo 4, por quê? Elas têm o mesmo peso, tá? E o indivíduo 2 tem mais gordura, se a gente for olhar aqui, do que o indivíduo 4. Então, é falsa, certo? Os indivíduos de 1 a 4 estão tendo dentro da quantidade de gordura ideal. Vamos ver, 15, 25, 20%? Sim, é verdadeiro, tá? O homem apresentado como indivíduo 3 tem mais gordura corporal que o 1? Vamos ver. O 3 tem mais gordura que o 1? Sim, porque ele tem 20% e o outro tem 15%. Há 2 indivíduos acima do percentual de gordura ideal e 2 com peso percentual ideal. Então, sim, tem 2 que está acima e 2 que está no ideal. Então, é verdadeiro. Indivíduos 3, ó, o indivíduo 3, ele tem 16 quilos de gordura corporal, enquanto o indivíduo 1, ele tem 15 de gordura. Cadê? Gordura corporal. Isso, verdadeiro. Os indivíduos 1 e 4 têm o mesmo percentual de gordura, mas um provavelmente vai aparentar ter mais gordura que o 4. Vamos lá, então. O indivíduo 1, ele tem mais percentual. O indivíduo 1, ele tem mais percentual de gordura. Vamos ver. Não, tem o mesmo percentual de gordura, mas é provável que vai apresentar ter mais gordura que o outro. Sim, porque ó, o indivíduo 1 e o indivíduo 4 têm o mesmo percentual de gordura. Só que o indivíduo 1, ele tem 100 quilos e o indivíduo 4 tem 60. Então, é verdadeiro. Prontinho, e terminando a atividade, é só me enviar foto, tá? Entre lá no Google Classroom, envia foto. Caso tenha alguma dúvida, é só me chamar, tá ok? E é isso, tá bom? Até a próxima aula, se Deus quiser. Será online, né? E que Deus abençoe muito vocês e tenham uma abençoada semana e fim de semana, tá bom? Um beijo, um abraço bem apertado. Fiquem com Deus, tá?